Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Olá, alunos, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim. Vocês estão percebendo que hoje quem aparece aí na telinha de vocês sou eu, professor Henrique. Acredito que vocês estejam acostumados e acostumadas a me ver na disciplina de arte, trabalhando com vocês, alguns aspectos tão importantes da história de arte. Enfim, nós agora, na verdade, a instituição fez um remanejamento. Eita, o que seria remanejamento? Então, fez apenas uma modificação. Eu estarei com vocês na disciplina de língua portuguesa, uma disciplina tão belíssima, mas aí vocês podem perguntar, e a professora Lenilza? Hein? Bem, a professora Leonilza continua conosco. Ela, inclusive, fez toda a questão de me passar os conteúdos que foram trabalhados com vocês, tá? Nós estabelecemos um diálogo muito bom e eu tenho certeza absoluta de que ela, mesmo nos bastidores em relação ao nono ano, porque ela vai ficar com o oitavo ano, tá? Mesmo que ela esteja nos bastidores comigo, nós temos muito a agregar com vocês. E eu acredito que vocês também conosco, tudo bem? Ela é uma profissional excelente, tão competente quanto, na verdade, e é uma profissional, inclusive, por quem eu tenho uma grande admiração, como profissional e como pessoa, tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa disciplina de língua portuguesa. Como o conteúdo de vocês já foi trabalhado praticamente inteiro, o conteúdo do primeiro bimestre, então o objetivo das nossas aulas durante esta semana será fazer uma recapitulação dos conteúdos que vocês viram ao longo desse tempo, tá? Então vamos pensar o seguinte: nós trabalhamos fevereiro, março, praticamente os 2 meses inteiros, trabalhando os conteúdos, tá? A professora Lenilza com o conteúdo de língua portuguesa e eu com o conteúdo de arte, tá? Mais especificamente a esta disciplina de língua portuguesa, porque eu estou com vocês em produção textual também, tá? Mais especificamente a esta disciplina, nós vamos fazer uma recapitulação, porque eu já tenho o conteúdo que vocês estudaram, tenho conhecimento do livro e conhecimento do conteúdo, naturalmente, tá? Já peguei todo o material que vocês trabalharam com ela ao longo do período, materiais excelentes, porque a professora Lenilza só produz material de excelência, e eu vi, assim, o quanto vocês foram bem, como posso colocar, participativos em relação à disciplina com ela, ok? Vamos lá, então. Como eu comentei, durante essa semana nós vamos fazer este exercício de recapitulação e aí eu gostaria de pedir vocês muita paciência para isso. Por que muita paciência? Hoje e amanhã nós vamos trabalhar a parte voltada à interpretação textual, tá? Hoje eu vou destinar a comentar as questões, vou destinar a fazer algumas considerações sobre as questões, tá? Amanhã nós iremos fazer a correção deste material e nas próximas aulas, nós vamos então destinar outras questões para a parte linguística, mais especificamente a parte gramatical, tá bom? Como eu sei que vocês já estudaram sobre sujeito, predicado, a parte ali voltada ao adjunto adnominal, né? Então a parte mais assim sintática. Então eu tenho certeza absoluta de que nós vamos ter uma boa conversa, um bom diálogo acerca desses conteúdos, que são excelentes.
tá bom? Então, recapitulando, hoje e amanhã, parte de interpretação de texto. Para as próximas aulas, mais para o fim da semana, então nós vamos ver a parte gramatical. E aí, o exercício de recapitulação é este exercício. Ele é composto por 30 questões. E aí você pode me perguntar, professor, mas são 30 questões da avaliação? As 30 são... Eita! As 30 questões... Ainda falei as 30, né? Eita, corta. As 30 questões são as questões da avaliação? Não, gente, não são as questões da avaliação. Até porque eu não posso trazer avaliação para você e comentar a avaliação, explicar a avaliação, pegar, resolver as questões, não posso, tá? Mas é um material que é baseado na avaliação, ok? Para que você depois olhe a sua prova, leia, consiga resolver com maior facilidade, tá bom? É claro, tem questões desafiadoras, porque é natural de toda avaliação. Mas se você assistiu a todas as aulas da professora, né? Se você participou, fez a sua parte enquanto aluno, porque você é um personagem principal do processo de ensino-aprendizagem. Sempre falei isso para vocês, em qualquer disciplina, tá? É você que precisa estudar, fazer os comentários, fazer os mapas mentais, participar, mandar mensagem para o professor ou professora e estar sempre atento. Tudo isso, tudo bem? Vamos lá então, esse material eu vou disponibilizar para vocês e vocês vão precisar copiar no caderno, viu? Vão precisar. Ah, professor, posso imprimir esse texto e copiar no caderno então? Eu copio só as perguntas? Pode. O importante é que você tenha o texto em mãos, porque é o texto que vai ser útil para você responder as 10 primeiras questões deste material, ok? Vamos lá, então. Leia o texto abaixo para responder as questões propostas. Eu tive um cuidado de escolher um texto que fale sobre redes sociais, tá bom? Porque é algo da atualidade, é algo que está aí o tempo inteiro que vocês têm contato, vocês inclusive têm facilidade com as redes sociais, eu acredito nisso, vocês mexem, por exemplo, no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá? Talvez não mexam no LinkedIn, porque é uma plataforma mais voltada para emprego, mas essas plataformas que estão em alta, como o TikTok também, eu tenho certeza absoluta de que vocês conseguem manusear com muita facilidade, até bem mais do que eu, e olha que eu sou uma pessoa jovem, né? E tem contato também com esses aplicativos. Mas o texto que eu trago, ele precisa ser levado em consideração porque nós vamos observar uma opinião dentro dele. Vamos precisar ler agora, eu vou ler e vou comentar, e aí depois eu parto para as questões, tá bom? Então fiquem atentos, fiquem muito atentos a este texto, tá? Ele vai ser muito importante para entender o material e, inclusive, aí vai um spoiler, para entender a sua avaliação também. Vamos lá. Quando navegamos na internet... ética nas redes sociais, pratique, tá? E aí vale lembrar, inclusive, que ética nós temos que ter em qualquer lugar, independente do ambiente. Quando navegamos na internet, criamos a ilusão de estarmos imunes às nossas publicações, textos, fotos, vídeos. Porém, muitos se esquecem de que podemos ser prejudicados, dependendo do que postamos, pois sempre somos responsáveis por nossas ações online. Algumas situações podem até gerar processos por causa de uma leve brincadeira. Isso sem contar demissões por justa causa, separações de casais, brigas entre amigos, etc. Por isso é importante manter uma postura ética, não só nas redes sociais, mas em toda a internet. Na dúvida, nem publique, né? Não publique. Gente, uma pausa, só para fazer um comentário. Não sei se vocês sabiam disso, mas pensem comigo. Quando nós estamos nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, principalmente nesses que eu citei, tá? Nós assumimos uma outra postura. Eu vou colocar aqui como uma outra personalidade. Em que sentido? Porque esta personalidade, ela diz o que quer. Então, nós dizemos o que nós queremos nas redes sociais. Na vida real, nós não falamos o que nós queremos.
né? Então, quando você coloca, faz uma publicação no Facebook e evidencia ali, por exemplo, a sua opinião sobre a política no Brasil, se você é de direita, se você é de esquerda, você está evidenciando uma opinião própria. Mas ali você coloca certas evidências que provavelmente na vida real, ali com o seu professor, na escola, você não coloca essas evidências. Pode colocar no grupo entre amigos, que é perfeitamente natural. Mas no convívio da sociedade, de uma maneira geral, você acaba não colocando. Então perceba que é a primeira coisa que nós precisamos considerar. Quando nós estamos nas redes sociais, nós assumimos uma outra postura, uma outra personalidade, tá? Qualquer pessoa no Facebook, no Instagram, pode assumir uma personalidade que às vezes não pode ser verdadeira, às vezes pode até ser verdadeira, tá? Porque, por exemplo, nós temos aí a figura dos haters, na verdade, que comentam nas redes sociais dos artistas, que bombardeiam de informações que são prejudiciais, pejorativas, que escrevem lá, por exemplo, você é loiro, não gosto de loiro, você é isso, não gosto disso, né? Então são os haters. E aí as pessoas assumem essa postura, esse tipo, na verdade, de comportamento, que provavelmente seja algo que ele não faz na vida social real, por algum motivo, mas ele tem essa vontade intrínseca em bombardear, em prejudicar alguém por algum comentário. Então ele faz uma conta fake, uma conta totalmente aleatória, e ele mesmo, então, por trás ali do seu personagem, ele vai lá e assume a posição de hater. Então, nós vamos observar que esse papo que nós estamos tendo aqui é um papo extremamente importante. Daí, então, a questão da ética nas redes sociais. E ainda tem uma outra situação. Não sei se você já começou a ter algum tipo de vínculo empregatício, né? Porque às vezes nós temos, por exemplo, os nossos pais, às vezes tem um mercadinho, só um exemplo, tá? E aí às vezes a gente acaba tendo que ajudar no mercadinho, né? Então é um certo vínculo ali empregatício. Mesmo que não seja conforme a CLT, né? Mas você já tem ali estabelecendo uma certa experiência. O que eu quero dizer com isso? Quando nós passamos a ser empregados em uma instituição, tá? Aí as empresas, de uma maneira geral, elas começam então a vasculhar as redes sociais do funcionário para ver se ele publica, posta, naturalmente, postagens saudáveis ou não. Tá? Então, muito cuidado com o que vocês postam. E, gente, convenhamos, se você só publica bobagem, uma coisa é você publicar um meme, né? Eu publico meme nas redes sociais, mas uma outra coisa é você sempre se referir a alguém com teor pejorativo, bombardear suas redes sociais de informações que não sejam saudáveis. Isso aí pode se tornar prejudicial para você. Você pode não perceber, mas pode ser prejudicial para você. Imagina, então, uma empresa ou uma pessoa da sua empresa não, porque eu acredito que vocês não trabalhem com CLT, né? Porque não pode, por conta da idade. Mas, se um dia vocês trabalharem, muito cuidado com isso, com o que vocês postam, com o que vocês dizem nas redes sociais, tá? Já houve caso, por exemplo, e aí não é uma coisa da minha cabeça, porque realmente já houve caso, e eu, como acompanho as notícias, acompanho os jornais, então eu vejo isso. De uma pessoa na empresa, por exemplo, ela ser de esquerda, segundo as fontes ali, né, segundo a reportagem, na verdade, ela assumiu uma posição política de esquerda, mas nas redes sociais ele assumiu uma posição política de direita e bombardeava a empresa, dizia que a empresa não prestava, que a empresa só tinha isso e aquilo. Ele acabou então pegando as contas por justa causa. Então, muito cuidado por conta disso, viu, gente? Muito cuidado. Nós somos observados o tempo inteiro. Nós apenas não prestamos atenção nisso, mas nós somos observados o tempo inteiro. Tá? Inclusive por alguma informação que você publica nas redes sociais, como por exemplo, se você posta uma foto
com a fala da sua escola, isso pode ser prejudicial, porque nós não conhecemos o coração dos outros. Tá? Já dizia Cora Coralina, o coração dos outros é terra que ninguém vê. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá continuar, então. O próximo parágrafo, então, diz: todos nós sabemos que a internet abre possibilidades para nos expressarmos com mais liberdade, encontrarmos pessoas que pensam de maneira parecida ou não, tá? Mas lembre-se, o seu direito termina onde começa o direito do outro, tá? Já que a situação não é tão legal quanto o prejudica... Já que a situação não é tão legal quanto o prejudica... Peraí. Já que a situação não é tão legal, quando prejudicado é você, pronto. Ele, professor, agora desaprendeu a ler, né? Porque faltou uma questão ali de pontuação. Então, antes de escrever por impulso, pense um pouco. Veja se não vai ofender ninguém, pois alguém pode um dia se deparar com alguma coisa que você escreveu e não gostar. Daí o problema começa. E lembre-se, por mais que você pense que não é monitorado, isso não é verdade, na internet tudo é rastreado, sim. Então não abuse e haja com ética e respeito. E nós temos o site onde eu tirei o texto, onde ele está disponível, tá bom? E aí vamos às nossas perguntas. Lembrando que as perguntas você precisa escrever no seu material aí de língua portuguesa, tá? E, consequentemente, responder. O texto ele também precisa constar no seu material de língua portuguesa. Vamos à primeira pergunta. O texto traz argumentos favoráveis ao uso de redes sociais, sítios. Eu sei que amanhã nós vamos fazer a correção desse material, mas para te auxiliar nesse processo interpretativo, nós vamos voltar ao texto e vamos pensar aqui nos argumentos favoráveis. Os argumentos favoráveis, porém, são aqueles que são positivos, né? Eles não são necessariamente saudáveis, mas eles são positivos e agregam em algo positivo dentro do texto. Nós temos informações positivas sobre o uso das redes sociais, positivas barras favoráveis? Sim, nós temos bem aqui, ó. Quando nós vamos aqui, ó, todos nós sabemos que a internet abre possibilidades para nos expressarmos com mais liberdade. Aí você pode dizer, professor, tá a internet, não tá redes sociais. Mas as redes sociais dependem da internet, né? Então, nós temos aqui um aspecto favorável, positivo, que é justamente o fato de que, por meio das redes sociais, você tem esse processo de liberdade, né? Você pode assumir uma posição ali e postar algo sem depender de outras pessoas, tá bom? Você pode encontrar pessoas que pensam de maneira parecida com você, tá bom? E aí nosso material até diz, né? Ou não. Mas é mais interessante pensarmos nessa situação como um aspecto positivo por enquanto. Vamos pensar em uma rede social que seja um Instagram, tá? Eu mesmo sigo um Instagram que é de Lambi Lambi. É um nome estranho, né? Lambi Lambi é um gênero textual, tá? E esse Instagram tem mensagens que são publicadas, só um breve comentário, né? Como são mensagens publicadas em posts ou em locais públicos, por meio de um cartaz, e o nome referência a Lambi Lambi é justamente por conta da forma como ele é anexado ali no local público, então nós vamos pensar o seguinte. E é muito bacana, gente, muito bacana. Eu vou colocar aqui, não sei se vai dar para ver, mas nós vamos observar o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Você é o que você posta, inclusive tem uma mensagenzinha aqui, não sei se aparece, ó. É muito complicado, né, ver de uma forma assim. Mas tem, você é o que você posta, e aí são mensagens que são mensagens reflexivas, naturalmente. E neste material aqui, já sei como é que eu vou fazer para mostrar para vocês. Neste material aqui, eu, naturalmente, conheci pessoas que compartilham das mesmas ideias que as minhas, tá? Em relação às mensagens reflexivas, porque eu gosto muito de poesia, e gosto muito também de literatura. Então, as pessoas que eu conheci nessa plataforma, elas também gostam muito de literatura, de poesia, tá? Então, veja, isso acontece graças
ao movimento que a internet proporciona, né? As redes sociais de uma maneira geral, tá? E é claro, foi algo positivo, mas também tem os pontos negativos, tá? Então, aqui onde tem, todos nós sabemos que a internet abre possibilidades para nos expressarmos com mais liberdade, encontrarmos pessoas que pensam de maneira parecida ou não, mas lembre-se, o seu direito começa onde o seu direito termina onde começa o direito do outro. Daqui até encontrarmos pessoas que pensam de maneira positiva, são argumentos favoráveis ao uso de redes sociais. Pode ter mais, tá? Lembrando que nós temos conhecimento de mundo diferente. Eu tenho um repertório e um conhecimento de mundo diferente do seu. E isso vai implicar, vai influenciar na forma como eu leio o meu texto, tudo bem? Eu posso ver uma informação que você não viu. E da mesma forma, você pode ver uma observação no texto que eu não vi, tá? Então, aqui nós já temos um caminho meio andado para você responder a primeira pergunta, tá? Gente, esse texto, ele é um texto muito bom, viu? Nós vamos trabalhar o tempo inteiro com materiais assim, porque nós vamos dar continuidade ao legado da professora Lenilza, né? E ela é encantadora, simplesmente. E aí nós vamos observar que esses textos, eles são importantes para o nosso processo de senso crítico, tá? Vamos lá para o segundo. Para o autor, inclusive nós não temos o nome do autor, né? Vocês observaram? Nós não temos aqui o nome de quem escreveu. Então é um texto, não é que, assim, nós sabemos que ele é um texto que existe, então foi escrito por alguém. Então provavelmente a pessoa ela não quis se identificar, tá? Para o autor, quais são os problemas que podem acontecer? Bem, isso aí nós comentamos. Você vai retornar ao texto com maior carinho, maior delicadeza, e você vai responder então. Perfeito? 3. O que significa a frase? O seu direito termina onde começa o direito do outro. Muito bom pensarmos sobre isso, viu? Muito bom. Nós temos um termo chamado alteridade, tá? Eita, o que significa alteridade? Alter vem de outro, tá? Então, quando eu tenho, ou melhor, quando eu exerço alteridade, significa que eu sei respeitar o espaço do outro. Não é que eu saiba, não é aquela questão que as pessoas falam, se ponha no lugar do outro. Não é se pôr no lugar do outro, é entender que o espaço do outro é importante e entender que o espaço do outro é relevante e, além disso, que o meu direito vai até aquele espaço. Dali para lá é o espaço do outro. Em outras palavras, eu preciso respeitar o que o outro pensa, eu preciso considerar o que o outro pensa. Pode ser algo que eu não concorde, mas eu preciso respeitar, né? Quantas e quantas vezes muitas pessoas não concordam com o que nós pensamos, mas elas podem nos respeitar, tá? Nos respeitar. E elas nos respeitando já é, então, um passo para a alteridade, tá? Então, o que significa a frase? Tem a ver com tudo isso. Você pode escrever a sua resposta com o termo que eu acabei de dar para vocês, ou não, tá? Porque como a interpretação de texto é algo bem mais subjetivo. Perfeito? Mas, claro, desde que você também não saia da linha de raciocínio que nós estamos. Quarta questão. Qual é a tese defendida pelo autor? Vamos lá. Alguns alunos têm dúvida ainda do que seja tese. Tese é a ideia central. Qual é a ideia central desse texto aqui? Tá? Muito fácil. Muito, 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 muito fácil. E aí eu vou deixar que vocês pensem naturalmente, tá? Pense mesmo, viu? Leve em consideração tudo que eu estou explicando, tudo que eu tenho comentado até agora. Quinta, esse texto é A, uma crônica, uma notícia, B, uma notícia, C, um artigo de opinião, letra D, uma reportagem. Vamos pensar. Uma crônica, ela não pode ser, tá? Temos aqui, pois parte de um fato do cotidiano. Nesse caso aqui, nós sabemos que existem vários tipos de crônicas, mas aqui especificamente, ela teria que ser pelo menos uma crônica com teor argumentativo, tá? Com teor argumentativo.
para ser pelo menos uma crônica. Mas nós não temos aí, é apenas um ponto de vista que está sendo colocado sobre um determinado assunto, tá bom? Depois, uma notícia sobre a internet. Não, não é notícia porque nós não temos, inclusive, fato de quem foi sequestrado pela internet, quem morreu em virtude da internet, nós não temos isso, tá? Então, não será uma crônica e não será uma notícia. Um artigo de opinião, olha, lembra que eu falei que nós temos aqui muitos pontos de vista? Nós não temos um único ponto de vista, não. Nós temos vários pontos ali, que é claro, dentro de um conceito geral, vamos acabar percebendo que ele fala sobre a internet, sobre o perigo do... não é nem o perigo da internet, mas é o perigo em relação a nós com a internet, tá? Então, é um artigo de opinião, sim. Não da forma como nós conhecemos, porque um artigo de opinião, ele é mais extenso, mais detalhado, tem mais informações. Mas como esse texto ele foi publicado na internet, ele não deixa de ser um artigo de opinião, porque ele está deixando claro o ponto de vista do autor. Tá bom? E D, uma reportagem sobre usuários da internet. Não, gente, reportagem não, senão ele ia trazer mais informações. Como, por exemplo, em 13 de dezembro de 2014, uma jovem saiu em manifestação nas redes sociais, enfim, por conta disso. Então, não é uma reportagem, tá bom? 6. Explique o fragmento destacado abaixo. Quando navegamos na internet, criamos a ilusão de estarmos imunes às nossas publicações, textos, fotos, vídeos. Muito bom, viu, de se pensar em relação a isso. E é por conta disso que eu vou deixar que vocês, então, pensem com o maior carinho possível. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Qual a relação de uma admissão em um emprego e o que se posta nas redes sociais? Olha, muito bom, comentei, não foi? Claro, vou deixar, então, que vocês pensem sobre ela. Olha, veja e vejam, né? Que as questões que eu trago aqui são questões que eu comentei durante a leitura do texto, tá? Então esteja bem atento em relação a isso. 8ª questão. Você acredita que as postagens das redes sociais influenciam o modo como as pessoas vivem? Gente, com certeza. É uma resposta muito pessoal, mas com toda certeza. Eu não vou muito longe. Nós temos ali, ó, influenciadores digitais, os influencers, né? Nós temos, inclusive, a figura dos TikTokers. Por exemplo, eu mesmo, eu sigo 2 TikTokers que eles são muito famosos nas redes sociais. Tá? O primeiro é o Vitor Fernando, não é fazendo nenhuma propaganda, mas eu tenho certeza absoluta de que vocês o conhecem, tá? Que é justamente o TikToker que faz alguns personagens nas redes sociais. Aqui, deixa eu ver se dá pra ver, tá? Ele, então, influencia muitas pessoas, inclusive o modo de viver das pessoas. Se você acompanha as postagens dele, você vai perceber que muitas pessoas, inclusive, se sentem representados com o que ele posta, tá? E aí nós temos também uma outra figura, que é a figura de quem? A figura da Pequena Lô, né? Que são figuras que você também, eu tenho certeza absoluta de que você conhece. Então veja que o que eles postam pode ser que uma pessoa mude até o comportamento em virtude da influência sofrida pela postagem direta dessas pessoas, desses personagens, desses influenciadores digitais das redes sociais, tá bom? É claro que foi só um exemplo, mas você pode ter uma outra forma de visualizar isso. Mas aí eu quero que você coloque aqui, acrescente na 8ª questão. Bom? 9ª questão. Por que é preciso ter ética nas redes sociais se a conta criada nelas é uma conta pessoal? Gente, a ética ela deve ser exercida independentemente do ambiente em que se encontra, tá? Você deve ter ética profissional, ética pessoal, tudo que é tipo de ética, tá? Por quê? Você tendo o sentimento de alteridade com a outra pessoa, você vai gerar ali o respeito. Você tendo respeito, você vai gerar uma convivência saudável com as pessoas. Então, por isso que é preciso ter ética. Ética exige respeito, a forma, a tolerância, tá? A forma como eu me comunico com as pessoas e por aí vai. 10. Sintaticamente, qual a classificação do sujeito em criamos a ilusão de estarmos imunes às nossas publicações, textos, fotos, vídeos, etc.
Gente, muito boa essa pergunta, né? Ela é mais voltada à parte gramatical. Mas eu vou dar uma dica. Criamos é um verbo, estarmos é outro verbo. Como eu sei que vocês já tiveram toda aquela aula sobre o sujeito, uma aula maravilhosa com a professora Lenilza, respondam e amanhã nós vamos fazer a nossa correção, tá bom? Maravilha, então, o tempo ele praticamente voou aqui para mim. Amanhã faremos as correções dessas questões e na próxima aula nós já vamos então considerar as outras questões. Finalizarei a nossa aula por aqui. Foi um prazer estar com vocês na disciplina da língua portuguesa e eu tenho certeza que vai continuar sendo um prazer, viu? Aguardarei as mensagens de vocês no meu privado do WhatsApp. A nossa aula vai ser sempre contínua, sempre teremos textos, sempre faremos essas conversas, tanto da forma presencial quanto da forma online. Bom? No mais, bons estudos, Deus fique sempre no coração de vocês e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau, turma.